Acho que agora está gravando isso. Está gravando. Tá. Bom, primeiro, quero agradecer imensamente a Miguel, Miguel, companheiro, parceiro de vários projetos aí, pela sua disponibilidade para fazer essa apresentação do seu projeto de pesquisa, que já foi defendido, né, da sua tese, lá no INPE. Aí depois você comenta mais um pouquinho aí, né, da sua trajetória. Damos boas-vindas aos integrantes do grupo GEADAPTA, né, o grupo de estudo. É um prazer ter vocês aqui, os voluntários. Tudo bem? Eu consigo ver alguns braços se mexendo lá atrás. Lara, boa tarde. Que bom que você está aqui presente com a gente. Rafael, Lucas, depois vocês apresentam aí o pessoal que está aqui, tá bom? Isso, depois. Vamos dar tempo aqui para as perguntas depois com o Miguel. Miguel, a bola está com você, fique à vontade. Você tem aí o tempo de apresentação e fique à vontade para se apresentar também. Sejam todos bem-vindos. Tá bom. Obrigado, Alan, pela introdução e obrigado a todos aí na USP, a Lara também, por participar dessa reunião. Eu vou apresentar um pouco na verdade, um pouco do projeto do pesquisa de doutorado, que eu terminei em março desse ano, né? Vocês conseguem ver os slides já, né? A apresentação. Se me falam ok. Tá. Sim, dá para ver, sim. Tá. Ok. Aí eu não vou conseguir ver vocês, mas se vocês quiserem interromper em algum momento, só falar e aí, tipo, a gente pode fazer uma conversa, que seja um pouco mais como uma conversa, menos como só como uma apresentação, tá? Podemos parar em qualquer momento que seja necessário, ok? Meu tema de pesquisa foi focado nas inovações sociais, né, para fortalecer a resiliência de riscos de desastres. É uma cidade aqui de São Paulo, São Luís do Paraitinga, que com certeza acho que muitos de vocês conhecem, né? E bom, é uma cidade que é atingida frequentemente pelas inundações, né? Mas não só pelo fato de ter inundações, mas também pelo fato de não estar preparado a diferentes eventos, certo? Então, nessa apresentação, eu vou falar sobre esses aqui, tá? Vou começar com uma introdução bem geral, né? Como o Alan já falou, eu fiz doutorado em Ciências do Sistema Terrestre aqui no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mas, na verdade, eu não sou natural do Brasil, sou do México, né? Como vocês já podem estar percebendo mesmo, né? Pelo sotaque, tá? Bom, eu vim ao Brasil em 2018, em março, para começar o projeto de pesquisa e, bom, eu estou aqui desde há um pouco mais de 4 anos já. Aí depois já comecei a me envolver em outros projetos, junto com o Alan, e Lara, Rafael, Lucas, João, inclusive lá, e Helena também. Bom, desculpa te interromper, Miguel. Dentro só um instantinho. do sistema terrestre, que seria... Pessoal, vocês me escutam? Principalmente, né? Um chamado sistema terrestre, mas Miguel, está ouvindo? Terra, né? Principalmente, né? Superficialmente falando, né? Tem diferentes processos que podem, alguns deles. Miguel, você escuta a gente? Tá, só um instantinho. Para mim começou a dar uma cortada, não sei se foi só para mim ou se foi para aqui também, aqui também. Aqui também. Aí também? Tá, e aí eu estava te avisando, Será Miguel, que melhorou agora? não sei,
talvez eu feche a câmera. Tá. Não sei se talvez era vou, legal vou que fechar você a minha tivesse... também. Pode ser isso. E aí a gente continua. Qualquer coisa eu aviso de novo ou aviso lá no grupo, tá bom? Tá, qualquer coisa eu apresento por aqui, pelo computador, e talvez apresente e falo pelo telefone. Não sei se funciona. Tá, mas a gente está escutando perfeito agora, por exemplo. Tá ótimo, então. Então, será que eu preciso repetir esse slide aqui? Olha, até onde eu entendi bem é que você terminou recém o teu doutorado, né, no Centro de Ciências e Sistemas Terrestres, e aí foi cortando e, enfim, a gente as coisas meio cortadas. Então, acho que é bom revisar. Ok. Então, como eu estava falando anteriormente, eu fiz o doutorado em Ciências do Sistema Terrestre, né? Que eu comecei há 4 anos e terminei nesse ano, em março desse ano, né? É um projeto, uma pós-graduação em Ciências do Sistema Terrestre, né? E dentro do sistema terrestre acontecem diferentes processos, tanto físicos, biológicos, sociais e químicos, né? Acredito que vocês, em ciências ambientais, na USP, vocês tenham estudado bastante, né, desses processos, né? Eu sou formado em gestão sustentável de zonas costeiras e é um curso bem parecido ao que vocês acredito que estejam estudando mesmo, né? Bom, dentro desses processos acontecem eventos de caráter hidrometeorológico, né? Entre eles inundações, neve, altas temperaturas, secas, tormentas, furacões, tornados e tais, né? Mais especificamente, para o caso desta pesquisa, a gente trabalhou com inundações, principalmente, né? Mas não só com isso aí, porque apareceram outro tipo de eventos que também eram de interesse para as pessoas que moram em São Tinga, que foi a área de estudo, tá? Bom, já no caso específico do Brasil, bom, tem reportado, né, que tanto as secas, né, como as inundações e enxurradas atingem, né, foi uma grande porcentagem dos eventos, né, que aconteceram de 1991 a 2012. Aí depois eu consultei depois outro recurso, né? E aí ainda continua sendo um dos principais eventos que atinge o país, tá? Já em questão de número de pessoas, de óbitos, né? Está principalmente associado a eventos associados a inundações, tá? Bom, os objetivos desta pesquisa foram, primeiro, um objetivo geral, que é investigar como as inovações sociais podem melhorar a redução de riscos de desastres, né? E os objetivos específicos eram saber quais inovações sociais podem ser implementadas, como essas podem ser implementadas como medidas preventivas, mais que como medidas de resposta, que normalmente acontece desse jeito, né? E, finalmente, como as políticas públicas podem apoiar essas inovações sociais, tá? Bom, antes de continuar, é importante retomar alguns conceitos bem gerais, que seria a ASA, que seria o perigo, por exemplo, né? No caso das mudanças climáticas, pode ser uma inundação, uma tormenta, uma seca, todos esses eventos que estão mais associados aos eventos naturais, tá? Mas, por outra parte, a gente também tem a parte da vulnerabilidade, que está mais associada às condições dos sistemas que sofrem o impacto desse evento, tá?
Então, será que a combinação dessas duas variáveis resulta em desastre? Bom, para, de algum jeito, afirmar isso aí, seria importante também considerar outros conceitos, né? Como a capacidade de resposta, que também está associada aos sistemas que sofrem os impactos desse tipo de eventos, que podem ser naturais, mas que às vezes também podem ser tecnológicos, ou podem ser geológicos, podem ser de outro tipo de eventos, né? E também as ações de mitigação para que esse tipo de eventos tenham um menor impacto, né? Então, muito provavelmente, a gente na mídia escuta assim que desastres naturais e tal, né? Mas é importante, eu acho que uma mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês, né? Que de todos esses conceitos, quase todos estão relacionados aos sistemas especificamente humanos, né? Então, quando a gente emplea esse conceito de desastres naturais, está, a certo ponto, um pouco não certo, ok? Porque a única variável natural que poderia ser, mas que inclusive algumas vezes é tecnológica e pode ser humana, seria os perigos, né? Seria esse aqui. Mas fora dessa variável, tudo depende dos sistemas humanos, né? E das condições e da capacidade das ações, né? Então, é importante lembrar que os desastres não são naturais, tá? Bom, isso já tem sido discutido desde 1976. Aqui tem um exemplo de três autores, né, que ainda estão fazendo as contribuições deles, né, e que argumentavam, né, que os desastres, né, são mais uma consequência socioeconômica que dos fatores naturais, né. Então, é uma mensagem que eu gostaria de passar para vocês, né, para a próxima vez que vocês escutem assim, tipo, nas notícias, nas pesquisas, pelos professores, por mim, inclusive, se algum dia falo, tal, né? Se questionar se realmente são especificamente naturais ou estão mais relacionados a uma construção da mesma sociedade, das decisões políticas que se estão tomando nos nossos lugares onde a gente está, tá? E, bom, para estar mais adaptado ao tipo de impactos dos diferentes perigos, né, que podem acontecer, é necessário, né, fazer algumas mudanças, né, tanto nos processos como nas práticas e estruturas, né. E isso aí pode ajudar a moderar, a certo ponto, né, o potencial dos danos, né, mas também, inclusive, pode ter um benefício, né? Então, pode, dependendo de como seja observado, pode ter um benefício para os sistemas que estão gestionando bem esse tipo de perigos que naturalmente já acontecem e que muitas vezes são potencializados pelas mudanças climáticas, tá? E justamente as pessoas, né, podem melhorar, têm a capacidade para melhorar tanto a capacidade de se recuperar, né, depois de um evento acontecer, mas também a magnitude do evento para ser absorvido pelo mesmo sistema onde eles estão, né, e tem a capacidade também de aprender, criar e transformar a partir das experiências que eles estão experimentando com os conhecimentos que eles têm e as informações que são facilitadas para eles, tá? Então, já falei de inovações sociais, mas talvez vocês ainda não tenham muito claro o que seria uma inovação social, né? Nesse sentido, eu trouxe um esquema aqui, né? Que fala um pouco mais sobre as inovações sociais. O que são as inovações sociais, né? Bom, as inovações sociais surgem a partir de problemáticas sociais, né? Que são identificadas pela mesma sociedade, né? Aqui dá uns exemplos nesse gráfico, né? São questões que a mesma sociedade identifica como uma
urgência, uma necessidade, uma coisa que está faltando, né? Para realmente ter uma qualidade de vida boa, né? Então, a partir desses problemas, né, que são identificados, né, se pode gerar por eles mesmos, pelas mesmas sociedades, né, pelas mesmas pessoas, ideias que sejam inovadoras, né, no sentido de como eles vão enfrentar esse tipo de problemas, qual vai ser essa estratégia, de que recursos eles vão fazer uso e demais, tá? E, bom, essas ideias, né, são implementadas principalmente por eles e para eles mesmos, né? Então, a isso que é chamado inovação social, né? E, bom, a certo ponto, ajuda a um empoderamento das pessoas que estão participando desse processo, né? Mas também a melhorar a sustentabilidade da cidade onde eles moram, né? Então, esses processos de inovações sociais, desde o momento em que identificar o problema até que é proposto uma solução pelas mesmas sociedades, é um processo, né, que, em teoria, deveria ser acompanhado pelas políticas públicas, né? Ou as políticas públicas, na verdade, deveriam de estipular, assim, como seria esse caminho, né? Guiar as pessoas, né? E facilitar, né? Nesse sentido, para que as mesmas pessoas consigam identificar essas soluções que podem ser implementadas por eles mesmos, né? Mas a gente sabe que muitas vezes isso não acontece, né? Então, é uma questão que esta pesquisa está tentando promover dentro de uma área de estudo, pelo menos, mas que acreditamos que é interessante em muitos outros lugares também. E, bom, no caso específico do Brasil, aí eu fiz eu procurei, assim, na literatura de artigos que já foram publicados no passado, né? Quais seriam alguns tipos de ações que já foram implementadas pelas mesmas sociedades e que estão relacionados a algum tipo de perigo, né? Por exemplo, inundações, deslizamentos, rompimento de barragem e tal, né? E, bom, a gente encontra aqui diferentes ideias que já foram implementadas ao longo do tempo, né? Desde 2013, principalmente, até 2017, né? Que encontrei alguns trabalhos, né? E, bom, são principalmente pequenas ações, não precisa ser uma coisa assim ultra transformadora, né? Mas precisa ser uma coisa definida, né? Que pode ser implementada por eles mesmos, né? Mas o que a gente identificou, que esse tipo de ações que foram pesquisadas, né, aconteceram principalmente após dos eventos acontecer. Então, é importante também, né, se a gente fala de prevenção de riscos de desastres, pensar em como a gente poderia facilitar esse processo que já naturalmente acontece. Quando ocorre um desastre, por exemplo, né? Mas com uma perspectiva de prevenção e não tanto só de resposta, tá? Então, a gente poderia prevenir ou reduzir, né, pelo menos, riscos de desastres em diferentes cidades que estão expostas ao impacto de diferentes eventos, tá? Bom, a minha área de estudo foi em São Luís do Paraitinga, está aqui no Brasil, no estado de São Paulo, na parte bem perto do litoral, na verdade, onde a gente trabalhou algum tempo atrás, né? E, bom, essa é a cidade, talvez vocês serão muito pequenos, porque talvez serão bem novos mesmo, né? Quando aconteceu. Aconteceu em 2010, né? Uma grande enchente, né? Que impactou a cidade e que deixou a cidade em tipo um cenário de guerra um pouco que eles falam, né? Mas não é a enchente que fez isso aí, né? Sino também foi porque a gente pode observar, tipo, inclusive, tipo, não tem que ter conhecimentos muito profundos para saber que aqui é uma planície de inundação, né? Mas que
que a cidade foi sendo construída em uma área que estava exposta. Então, eles, a certo ponto, não estão preparados, né, para esse tipo de eventos, né? Então, foram atingidos, né? Então, essa é uma das cidades que está sendo bem estudada há muitos anos, principalmente depois da enchente, mas que tem outras cidades que alguns dos colegas está estudando, outras pequenas cidades também, o Fernando, talvez vocês conheçam, né? Outras pequenas cidades, porque nesse caso, tipo, inclusive a minha pesquisa está focada em São Luís do Paraitinga, mas tem outras cidades, como Cunha, Lagoinha, que também estão na bacia desse rio do Paraitinga, que não são estudadas, mas que não são visibilizadas. Então, é importante visibilizar essas pequenas cidades, mas não só aquelas que sejam mais mediáticas, como talvez eu fiz na pesquisa, né? Sino também outras que também são atingidas e que não estão preparadas para enfrentar os impactos de diferentes eventos que acontecem naturalmente e que são potencializados pelas mudanças climáticas. Bom, para isso, o que a gente fez foi, primeiro, em 2019, né? Eu cheguei em 2018, fiz o planejamento. Em 2019, a gente implementou dois métodos, principalmente uma maquete interativa, que eu vou falar um pouquinho mais em detalhe sobre ela, né? E um mapeamento participativo, tá? 2020 a gente começou a pandemia, né, também, então a gente ficou um pouco analisando os dados desses métodos. E já em 2021 a gente aplicou um questionário na comunidade e facilitou, organizou um seminário com um Serious Game, que é um jogo que eu vou apresentar daqui a pouquinho, tá? Em relação à maquete interativa, ela foi facilitada em dois diferentes lugares, né? Tanto na praça principal, principalmente, né? E depois a gente foi para a escola Monsenhor Ignacio Joy, que é a única escola de ensino médio que tem no município, né? E professores que participavam na atividade aqui na praça principal indicaram essa escola, então a gente foi para lá. E, bom, a atividade com a maquete interativa foi aberta para o público geral, né? Já na escola foi primeiro para funcionários da escola, tanto professores como todo tipo de funcionários que queriam participar, e depois para crianças. A gente chama de crianças porque, segundo a Unicef, uma criança é uma pessoa até 18 anos, tá? Então, bom, e se aplicavam métodos secundários, né? A maquete foi uma ferramenta de comunicação, mas a gente também tinha que preparar alguns outros métodos secundários, né? Nesse caso, a gente, na praça principal, a gente fez entrevistas semi-estruturadas, a gente levou um roteiro, assim, com algumas perguntas, né? E fez gravações das entrevistas, com prévia autorização dos entrevistados, né? E depois analisamos as informações. Já na escola, a gente fez uma roda de conversa com os professores e discutimos a caracterização do território, e agora eu vou falar um pouco mais sobre isso. E já com os estudantes, principalmente, também fez uma discussão e apresentações. E, bom, a maquete interativa é mais ou menos, tipo, a maquete desse trabalho, especificamente, é mais ou menos assim. Como vocês podem ver, é de materiais bem simples, né? Isso aqui é isopor, né? O que está aqui em verde, e isso aqui, e foi coberta com tinta, né? A gente fez a representação das árvores, dos prédios, de pessoas que podem morar na cidade, e de diferentes grupos, na verdade, de pessoas, né? Tanto de crianças como pessoas idosas, pessoas com necessidades especiais, pessoas grávidas com crianças também, e pessoas de diferentes
profissões e tanto pessoas que representam aos moradores da área rural, mas também aos moradores da área urbana, tá? E, bom, aqui um pouco uma réplica da igreja matriz, que é a principal da cidade. E bom, isso foi em parceria com os prédios, foram feitos por um estudante de arquitetura, então acho que foi bem simples, não foi o detalhe que lá poderia ter feito, mas foi uma coisa bem legal, né, para caracterizar o território, tá? Então, a gente teve 3 grupos, como já falei. O primeiro grupo foi o grupo aberto para todas as pessoas, e foram feitas 30 entrevistas semi-estruturadas na praça principal, né? Aqui a gente pode ver na fotografia como as pessoas vão caracterizando o território com os elementos que já estavam prontos, né? E, bom, o segundo grupo foi na escola, né? E foi com 20 funcionários da escola de ensino médio, né? E o terceiro grupo foram oficinas com 81 estudantes, né? Que também praticamente todos eles, o que eles fizeram foi, primeiro, caracterizar o território, ou seja, colocar os elementos que eram facilitados para eles, na ordem cronológica, assim, quer dizer, o que foi construído primeiro, a igreja, a prefeitura, Coreto, aí eles se iam caracterizando, né? Depois, perguntamos para eles se eles poderiam caracterizar também os perigos, né, que poderiam impactar a área urbana da cidade, né, e também identificar os diferentes grupos vulneráveis a esse tipo de perigos, e finalmente quais seriam algumas ações, que no caso seriam ações que poderiam ser lideradas por eles mesmos, né, para solucionar ou para prevenir futuros desastres, né, na cidade, né. Antes, e que poderiam ser implementadas antes, durante e depois. Aqui foi um pouco mais aberto, na verdade, né. E, bom, o mapeamento participativo já foi praticamente com um mapa, né? Um mapa base, diferentes adesivos de diferentes cores, né? Amarelo, verde e vermelho, né? Aí eles serão livres de colocar, a gente sugeria, mas não era restrito a isso, né? Que o verde fosse as áreas mais seguras, o amarelo uma área menos segura, e o vermelho a área mais exposta, né? E, bom, aí eles tiveram a oportunidade de conversar entre eles em pequenos grupos e identificar espacialmente nos mapas impressos em papel, tá? Então, esse mapeamento foi, primeiro se realizou um treinamento, né? Na época era monitor de uma disciplina de Sociologia dos Desastres, na pós-graduação de desastres daqui do CEMADEM, que é um instituto que monitoreia os desastres no Brasil todo, tá? Em parceria com o Unesp, que é o que vocês conhecem, né? Depois a gente foi para São Luís do Paraitinga, né? Foram organizadas equipes, né? Com os estudantes, né? Posteriormente se realizou o mapeamento, como a gente observou nas fotografias passadas, né? E depois deles identificar as áreas que estão expostas e que estão em áreas de risco realmente, né? Que é a combinação de onde que estão localizadas as pessoas, os grupos vulneráveis, e também a exposição, né? Segundo isso aí, se discutiam ideias de como que eles poderiam prevenir futuros eventos. Aí depois eles apresentaram as ideias deles, e finalmente foram comunicados os resultados no questionário que eu falei, e em um seminário que eu vou falar também mais na frente, tá? No questionário, que também foi outro método, como vocês podem observar, não foi só um método assim de coleta de dados, foram muitos métodos, né? Foram articulados para
primeiro, identificar as inovações sociais, né, com métodos mais descontraídos, como foi o mapeamento participativo e a maquete interativa. E já com o questionário que a gente fez, foi tentar definir quais dessas inovações sociais eram de maior interesse para as pessoas da cidade. Então, a gente distribuiu esse questionário que tinha 26 perguntas no total, né? Tanto demográficas como de percepção de riscos, das inovações que já tinham sido propostas, dos parceiros que podem ser envolvidos no processo, dos incentivos e outras informações adicionais de feedback sobre o questionário. E, bom, esse questionário foi compartilhado o ano passado, de junho, do dia 9 de junho até o dia 27 de agosto, né? Em diferentes plataformas, lembrando que ainda estamos em pandemia, então aí a gente não podia ir muito para campo. Foi um pouco complicado, porque bem nas primeiras semanas a gente tinha bem poucas respostas, né? Então, depois quando começou a melhorar a coisa, aí a gente conseguiu ir diretamente nas escolas, tanto de ensino fundamental como de ensino médio, e aí os professores super apoiaram assim o projeto e tipo ajudaram a distribuir esses questionários tanto com os alunos e com os pais dos alunos também, tá? E bom, por isso a gente pode observar aqui que a maior parte das pessoas que responderam, né, pessoas novas entre 15 e 24 anos, né? E já em menor quantidade, pessoas de maior idade, mais velhas, bom, mas no final a gente conseguiu coletar 231 respostas, 231 pessoas responderam no questionário, tá? Principalmente a maioria das pessoas eram da área central da cidade, e, bom, que tem uma maior densidade populacional também, já um pouco mais afastado do centro, do bairro central. Aí também tinha outras pessoas que também foram respondendo o questionário, e um pouquinho entre mais longe do centro, menos pessoas iam respondendo também. E, bom, os resultados desse questionário foram compartilhados em um seminário que é híbrido, que foi organizado em colaboração com os professores da Escola de Ensino Médio, né? Bom, nesse seminário a gente também organizou outras atividades, né? Por exemplo, a gente fez uma sessão de abertura assim, com a prefeita, o funcionário da Defesa Civil, entregamos alguns materiais também, né? E, bom, foi um pouco uma troca, um espaço para trocar, né? Informações e conhecimentos com eles mesmos, né? A gente realizou uma mesa redonda também, onde participaram uma pesquisadora local de São Luís do Paraitinga, o representante da Defesa Civil, a prefeita, e a mesa redonda foi liderada por um dos professores da Escola de Ensino Médio. Depois, como São Luís do Paraitinga é uma cidade que tem bastante questões culturais, né? É muito cultural a cidade. A gente, um dos professores se ofereceu a fazer uma apresentação musical, então a gente teve música, e uma professora também propôs fazer uma exibição de fotografia, onde as pessoas, onde os mesmos alunos tiravam fotos das áreas que eles se identificavam na cidade, eram áreas de risco. E, bom, e finalmente a gente facilitou um jogo, que é um serious game, que foi feito com as informações coletadas previamente. Especificamente sobre o jogo, bom, eu vou falar bem rapidamente assim como foi feito, né? Principalmente a gente tinha todas as turmas assim, na escola, né? Mas separadas, porque estávamos na situação de pandemia mais delicada, né? Então todas as pessoas participaram
desde a sala de aulas deles, né? Eles assistiam remotamente, assim, no monitor, na tela, na sala deles, as instruções, né? E aí eles foram divididos por salas, né? Depois, ao mesmo tempo, as salas eram divididas em pequenos grupos, né? E era entregue um kit com cartas e tal, que eu vou mostrar para vocês, tá? Aí, durante a dinâmica, a dinâmica consistia em preparar primeiro, né, planos de medidas de mitigação, né, para prevenir futuros eventos na cidade, em função das medidas que já foram coletadas anteriormente, né? E tinham certo número de recursos, né? Então, cada um deles podia comprar mais ou menos. E, bom, a gente fez uma roda, assim, do jogo, e depois a gente simulou mais outra vez. E depois eles apresentaram as ideias finais deles com todas as outras salas, tá? Se não ficar muito claro, se não ficou muito claro, só falar, aí eu posso melhorar um pouquinho essa explicação. Legal, legal, Miguel. Depois eu vou perguntar sobre isso, sim. Tem algumas Sim. questões que eu queria conhecer mais, mas continua. Tá bom, olha. Aí, tipo, esse jogo consistia em 10 cartas, né? Que eram as 10 medidas que foram as 10 mais votadas no questionário, tá? A gente pode observar aqui planos de prevenção, conservação e restauração de áreas naturais. Todas essas medidas foram propostas pela mesma comunidade. Aqui a gente pode ver o custo e o impacto. Esse custo e o impacto é bem subjetivo, na verdade, né? É uma questão mais para fazer os participantes pensar, né? E analisar que não todas as medidas têm o mesmo custo e não todas as medidas têm o mesmo impacto. Então, aí eles precisavam se colocar no papel dos tomadores de decisões, né? Para saber qual dessas medidas, né? Eles iam escolher com os recursos que eles tinham disponíveis, né? Também tinham 7 parceiros que eles poderiam pedir apoio, no caso, né? Que poderia ser o governo municipal, federal, sociedade, ONGs, escolas, setor privado e governo estadual. Só que a versão super beta, assim, desse jogo, obviamente, né? Desses 7 parceiros, eles precisavam escolher 3 parceiros. Era um pouco mais para que seja um pouco mais complexo, assim, e falar para eles que nem sempre é possível contar com a disposição de todos os parceiros que a gente gostaria, né? Então, eles precisavam priorizar quais seriam os 3, que seriam os mais interessantes de envolver no processo. E, finalmente, eles tinham que pensar quais seriam os recursos humanos, técnicos e financeiros. Aí, nos recursos humanos, poderiam ser capacitações, poderiam ser pessoas mesmo, né? Pessoas da Defesa Civil, poderiam ser pesquisadores também, que ajudam a capacitar. Recursos técnicos, poderia ser equipamento, principalmente, né? Que eles precisariam, né? E financeiro seria principalmente dinheiro, né? Nesse sentido, a gente facilitava algumas moedas, né, para eles, né? Na primeira roda que eu falei, eles tinham todos o mesmo número de moedas. Aí, na segunda roda, todos tinham moedas em quantidades desiguais, até para simular, né, um pouco o contexto da realidade, né? Então, bom, aí eles simulavam, depois geravam as propostas em função dessas condições, tá? E, bom, assim, já como alguns dos resultados, né? A Melissa, que é a estudante que estou orientando, ela está fazendo arquitetura e urbanismo, né? Mas ela é bem artística, né? Assim, na verdade, ela gosta muito da questão artística. E bom, ela fez um mapa síntese antes daqui de São José, depois ela fez esse mapa síntese daqui de São José do Paraitinga, que é inspirada em uma artista dos Estados Unidos, que se chama Paula. Bom,
ele aqui, o que fez foi coletar, né, alguns dos pequenos trechos das entrevistas das pessoas que foram entrevistadas durante a primeira atividade na maquete interativa na Praça da Cidade, né? Caracterizou também a área urbana, né? O desenvolvimento da área urbana, da expansão urbana, a área da inundação, né? Em 2010 também, na Sul, né? E aqui tem, com os números, tem os prédios que são mais, que ela percebeu também, né? São de maior interesse para a cidade, né? Por exemplo, a Igreja Matriz, a Igreja da Nossa Senhora, Mirante e tal, né? São coisas que foram só em função das falas das pessoas que participaram, tá? E, bom, na maquete interativa também a gente conseguiu coletar, né? Dessas entrevistas que a gente fez, a gente escutou elas, transcreveu elas e fomos analisando quais seriam as inovações sociais que foram propostas a partir dessas falas, né? E, bom, foram coletadas 19 medidas, né? Que foram propostas, né? 12 das 19 são medidas totalmente novas, quer dizer que ainda não foram implementadas na cidade, né? Mas que podem ser adotadas para prevenir futuros eventos, tá? Aqui estão as medidas que foram implementadas pelo público em geral, né? Estratégias de comunicação, gestão de uso de solo, conservação de ecossistemas, monitoramento colaborativo e, bom, outras, né? Aqui estão as outras medidas que foram propostas pelos funcionários da Escola de Ensino Médio, né? Empoderamento de crianças, plataformas abertas de informação, atividades artísticas, mapeamento de vulnerabilidade, parcerias para melhorar as capacidades das pessoas mesmo, né? Mencionar muitos deles que muitas das pessoas mesmo não estão tão perto do rio, tem muitas pessoas que não sabem nadar e que seria interessante fazer uma parceria com a única piscina que há na cidade, que é uma piscina privada, né? Então, bom, e aí também as crianças conseguiram participar, e além desses que já tinham sido mencionados por esses grupos, eles não conheciam, mas eles mencionam também esses aí, mencionam campanhas de conscientização, e, bom, aí eles também se focaram na parte de pós-desastre atividades de limpeza pós o evento, tá? Com um mapeamento participativo, isso aqui é só para um pouco visualizar quais são as inovações sociais que foram surgindo, tá? Com os diferentes métodos. Os estudantes propuseram um plano de comunicação entre cidades, né? Principalmente para monitorar tanto chuvas como as inundações per se, mediante audiências públicas, apresentações para melhorar a conscientização das pessoas, para conscientizar as pessoas, estratégias de comunicação entre as diferentes cidades também, porque há uma grande falta de comunicação entre São José do Paraitinga, mas também entre outras cidades que são mesmo da mesma, que são também parte da mesma bacia, pero que não se comunicam entre elas muitas vezes, né? Planejamento territorial, né? Para evitar, primeiro para evitar novas construções, né, em áreas que estão expostas, mas também para relocar as pessoas que estão em áreas que estão expostas, né, e, bom, seria mediante a supervisão de futuros e também dos empreendimentos que já foram realizados, né. Um plano multiação de redução de riscos de desastre, né, para mitigar deslizamento, o impacto de deslizamentos e inundações. E, bom, aqui eles mencionam a implementação de medidas baseadas na natureza, relocação de pessoas ou de assentamentos vulneráveis, né? Reconstrução de prédios que foram destruídos ou que foram atingidos durante eventos passados. Mencionavam também um aplicativo de redução de riscos de desastre para melhorar a comunicação quando há uma chuva ou quando acontece uma inundação, e mediante as instruções da Defesa Civil
que poderiam orientar as pessoas para saber o que fazer em caso de uma emergência, tá? E, bom, preparação social, né? Para estar mais preparado para enfrentar tanto as inundações como os deslizamentos, né? E, bom, mediante campanhas e conversas com onde fossem compartilhadas recomendações, mas também melhorada a conscientização das pessoas, tá? Então, das medidas que surgiram, tal, já no questionário, a gente foram, a partir dos resultados do questionário, né, a gente identificou que a medida com maior, que foi mais votada, né, por dizer assim, né, que tem maior interesse por parte da comunidade, são os planos de prevenção, seguido de conservação e restauração de áreas naturais, recorridos nas áreas de risco também, né? Empoderamento de crianças e jovens, planos de evacuação, então, e mais, né? Que aqui vem, que a gente vê, né? E, bom, já diferenciando um pouco espacialmente como essas medidas foram de interesse para as pessoas, no caso específico do centro e desse bairro que fica bem perto do centro, planos de prevenção são as medidas principais, né? As que eles têm maior interesse. No caso desse bairro, por exemplo, a restauração e conservação é uma das medidas que eles fazem questão que seja implementada. São Benedito, um engajamento de crianças e jovens, e bom, Santa Teresinha, aí eles falam mais sobre planos de evacuação. Então, é importante, tipo, aqui a gente observar, tá, pensaria, planos de prevenção, todos gostam de planos de prevenção, mas há uma diferenciação espacialmente também. Então, é uma coisa que talvez ficou aberta, né? Para ver em futuros projetos, assim, como que é diferenciado, né? Espacialmente, o interesse das pessoas. A gente, muitas vezes, faz uma generalização muito errada, né? De pensar que talvez os planos de prevenção são importantes para a cidade toda, mas não foi desse jeito mesmo, e a gente pode observar assim aqui, né? Dentro dos setores que precisam ser envolvidos, segundo as pessoas que responderam no questionário, principalmente o governo municipal, né? O governo estadual, a sociedade no geral, né? Governo federal e, bom, bem outros setores em diferentes, menor medida, né? E, bom, como incentivos para poder, de algum jeito, dar continuidade à implementação dessas medidas, essas inovações sociais, eles sentem falta, né, ou gostariam, né, que tivesse um reconhecimento social, né, por parte tanto das autoridades como da mesma sociedade, né, treinamentos também, capacitações, assim, para que eles estivessem mais preparados, né, e tenham mais informações, né, apoio institucional, e continuidade e espaços de conversa, né. Aqui a gente não colocou medidas de incentivos econômicos, né, mas dá para saber que o interesse, o maior interesse deles é ter um reconhecimento social, né? Assim, que seja reconhecido o que eles estão fazendo, ou o que eles poderiam estar fazendo caso de apoiar esse tipo de inovações. E, bom, já no seminário, de encerramento, praticamente, da pesquisa, com o pessoal da Defesa Civil, a pesquisadora local, a prefeita e o professor, foram falados diferentes coisas, né, sobre a preparação, né, a importância da preparação, né, para prevenir futuros eventos, né, a inclusão de áreas rurais e de outros municípios também, né, não só de São Luís do Paraitinga, conservação de áreas naturais. São Luís do Paraitinga é uma cidade, né, que está bem perto da natureza, então é uma questão que está muito em contato constantemente, né, e eles sentem parte também. Eu acredito que isso deveria acontecer com todas as cidades, né, mas nem sempre é assim. E, bom, conhecimento popular, né, a importância do conhecimento popular e científico, né, acho que uma parte um dos objetivos
do tipo de pesquisa que o Alan, no grupo, estamos propondo é realmente facilitar o caminho para que isso seja possível, né? Que esse conhecimento popular e científico tenha uma sinergia, vão juntos e gerem resultados interessantes mesmo para as pessoas com as que estamos trabalhando, né? E, bom, também mencionaram algumas ações que eles já têm implementado, como áreas de congelamento, né? Para evitar construção de novos empreendimentos e construções, no geral, tá? O jogo, assim, com as atividades do jogo, a gente conseguiu identificar 15 diferentes propostas de mitigação, né? Principalmente todas estavam relacionadas a propostas de comunicação, né? E eles tinham interesse em, pelo menos pelos participantes, eles tinham interesse em envolver também aos setores governamentais, tanto municipal, estadual e federal, também a sociedade e a participação da escola. E os recursos que eles necessariam seriam principalmente recursos técnicos, né? Já o 40% das propostas incluem outras medidas como planos de evacuação, restauração de áreas naturais, conservação, né? E engajamento de crianças e jovens. E também menciona a importância da participação dos governos dos diferentes níveis, né? Mas também a participação de ONGs, da sociedade, de setores privados, inclusive, e recursos financeiros para poder implementar esse tipo de medidas mencionadas aqui. E, bom, já assim, como algumas das discussões, né, que eu gostaria de trazer, bom, procurar pelas inovações sociais para fortalecer a redução de riscos de desastres é uma questão complexa, né? Não é um processo longo, mas não é impossível, né? Na verdade, possível de fazer, né? Mas é importante a implementação de métodos mixtos, né? Tipo, tanto métodos quantitativos como qualitativos, participativos, então, uma variedade de métodos, e a gente também, como pesquisador, está aberto a implementar eles, né? E, bom, tem que ser empoderado, né? Um enfoque que vá mais além do top-down, né? Que impõe, muitas vezes, os interesses tanto dos pesquisadores como dos marcos internacionais, como inclusive os marcos nacionais, né? Sobre as necessidades e o contexto real das pessoas e das cidades onde nós estamos trabalhando, né? No final das contas, nós somos uns servidores públicos deles, né? Nesse sentido, né? Porque teríamos que gerar conhecimento, né? Para que seja de interesse para eles também, né? E, bom, é importante o apoio de diferentes atores, né? Que de algum jeito valorizem, né? O conhecimento, né? E que possam incrementar o potencial, né? Das iniciativas em questão, né? Aí é importante sempre ter aliados que tenham interesse, né? Procurar eles, e é extremamente importante, porque eles vão dar mais força para que as ideias sejam implementadas. E, bom, finalmente, aqui como discussão, eu coloquei que as políticas públicas devem de acompanhar esse processo, né, de procura de inovações sociais, e devem de fortalecer, né, o engajamento das comunidades, né. É uma questão políticas públicas, né, de público, né, do interesse da comunidade. Então, deveriam de fazer isso aí mesmo, né. E, bom, voltando aos objetivos, né, da pesquisa, né, que inovações sociais podem ser implementadas? Bom, os diferentes públicos focais que contribuíram
ajudaram a identificar diferentes inovações sociais, né? Especificamente 10 inovações sociais foram aquelas que foram destacadas, né? Que são principalmente não estruturais e que foram identificadas mediante a implementação de métodos mixtos, né? Como as inovações sociais podem ser implementadas? Bom, é extremamente importante, né? A participação de atores locais, né? Tanto da sociedade, mas também de outros atores que podem apoiar essas inovações, né? E de recursos, tanto humanos, técnicos e financeiros, e também de diferentes incentivos que de algum jeito valorizem o que esse trabalho todo significa, né? E, finalmente, as políticas públicas, né? Podem promover as inovações sociais, né? Mas também as políticas públicas devem de considerar as inovações sociais para criar as mesmas políticas públicas. Parece um pouco louco isso aí, né? Mas, tipo, a construção de uma política pública, se a gente pensa bem, como construir uma inovação social. As políticas públicas devem de surgir a partir das necessidades da comunidade. Então, as políticas públicas deveriam ser inovações sociais, né? E não representar os interesses de diferentes ou de muitos poucos atores, né? Então, é muito importante destacar isso aí, né? Acho que ficamos por muito tempo, né? Ainda estamos nesse processo, né? De entender, né? Que nós somos parte da geração de políticas públicas e nós somos beneficiados dessas políticas públicas, né? Também podemos contribuir na geração dessas políticas públicas. E, bom, só para finalizar, o trabalho foi compartilhado já em 2 artigos, artigos publicados em jornais internacionais, apresentados em diferentes eventos, principalmente online, né? Foi feito um seminário onde também foi compartilhado muitos dos resultados dessa pesquisa. Também foi compartilhado em algumas matérias tanto nacionais como internacionais. E, bom, finalmente também esta semana foi também compartilhado no site das Nações Unidas para a redução de riscos de desastre. E, bom, a gente também realizou um sumário de formuladores de políticas públicas que enviamos para as autoridades locais de Santo Paraitinga, que tem um vídeo também que vai apresentando ele, né? E, bom, é isso. E muitas pessoas participaram desse projeto. Foi um projeto de doutorado, mas, na verdade, foi um projeto mais comunitário, não falaria, né? E, bom, eu acho que é isso. Aí, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, Miguel, fiquem tranquilos, sim. você escuta, Miguel? Sim, sim, sim. Bom, meu caro, eu queria, antes de mais nada, fazer um breve comentário e abrir aqui para as perguntas. Uhum. Primeiro, te parabenizar, que incrível trabalho. Eu fico me perguntando se você fez isso em 4 anos, né? Ou se você fez, porque eu sei que no doutorado o primeiro ano está dedicado às disciplinas e depois é a tua pesquisa. 3 anos, muitas vezes a gente leva só 1 ano para nós fazermos a articulação, contato e etc. Então, muito incrível tudo que você fez e ainda sabendo que você trabalhou conosco no projeto Ciência Cidadã e Comunidades Tradicionais nesse meio tempo, no final do teu trabalho, com várias abordagens. E é isso que eu queria comentar, só para contextualizar, né, os que estão chegando agora dentro do grupo de estudos, é que o grupo de estudos ele leva o nome de ADATA, né, mas ele é mais amplo, né, ele vem trazendo várias pessoas que estão trabalhando nas temáticas de ou ciência cidadã, ou com comunidades tradicionais ou comunidades locais, é o caso, por exemplo, do Miguel, né? E trabalhando nessa perspectiva de mudanças ambientais, mudanças climáticas e o tema de desastres. Muito legal. Eu tenho um monte de pergunta aqui, mas eu prefiro passar a bola, porque achei muito bacana, até porque eu tenho uma trajetória também em São Luís do Paraitinga,
Eu sei que o Victor, seu orientador, também tem, então conheço muitos trabalhos ali na região. E aí eu vou deixar aqui compartilhar para quem tiver alguma dúvida, e depois eu volto aqui com algumas perguntas mesmo, que eu acho que são bastante instigantes o que você apresenta, viu, Miguel? Assim, porque, assim, no final das contas, eles continuam lá, e você traz um conceito de inovação social que olha, é isso que eu acho que todos nós deveríamos nos perguntar, né? Em que medida a inovação social ela de fato acontece partindo da comunidade, sem que haja esse tipo de interação que vocês têm feito enquanto universidade, enquanto ONGs e pessoas que estão ali porque querem ver a coisa se transformar, né? Porque eu acho que por trás dessa palavra inovação social vem a transformação que naquela figura você trouxe muito bem. Mas eu comento isso depois, gente, porque acho que tem muita interface aqui. Pessoal que está aí na USP, não sei onde é que vocês estão, é na USP mesmo? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Vocês têm alguma colocação, pergunta, dúvida? Querem parabenizar Miguel, Lara? Fique à vontade. Oi, dá para ouvir a gente? Dá. Tá com eco? Porque agora eu vou ter que fazer por aqui. Calma. Olha só. Não, pode Dá pra falar. ouvir? Agora Sim. foi. Parabéns, a gente gostou muito do seu trabalho, foi uma honra, né, conhecer esse trabalho de 4 anos. E eu queria perguntar se você teve muita dificuldade para, tipo, ter a atenção dos agentes públicos, falar que seu trabalho era importante, tipo, chamar eles, assim, porque eu já tentei me comunicar com escolas públicas e é, tipo, muito difícil, assim, ter a atenção deles. E aí eu gostaria de saber como que foi esse seu processo de comunicação com os agentes públicos. Olá, eu acho que... Qual é o seu nome? Desculpa. Luísa. Luísa, muito obrigado, Luísa, pela pergunta. Prazer em te conhecer. Olá, tipo, no começo, estava com muito medo, né? Porque, tipo, eu no portunhol, não sou daqui, né? E, tipo, agentes públicos, só trabalhei no México com o governo, né? E eu sei como a gente é, né? Aí foi muito interessante, assim, como se aproximar da comunidade, né? Tinha um pouco de receio, né, me aproximar. Então, o que funcionou nesse caso foi fazer uma atividade totalmente descontraída, né? Nesse sentido, né? Para chamar a atenção deles e o interesse, e para saber também se era o interesse deles, né? Porque muitas vezes a gente tem umas ideias muito legais, muito loucas e tal, né? Mas são nossas ideias, né? Então, a gente não pode ir nas comunidades falar, ou nas áreas de estudo e falar, essa aqui é a ideia, né? Ou, tipo, mais brilhante, né? Quando talvez eles tenham outras necessidades, né? Talvez eu estava pensando, vamos falar sobre inundações, né? Ou sobre desastres na cidade. Mas talvez eles tenham outras prioridades, né? Já aconteceu alguma vez, né? Eu fiz uma atividade de mapeamento, né? E eu pensei em eventos hidrometeorológicos, né? Porque é o tema que eu mais trabalho, né? Aí as pessoas se identificam lixo, né? E eu falei, isso. Aí eu vou fazer o quê, né? Aí tem que se adaptar, né? Não tem que, então se a gente entra nessa dinâmica de querer fazer uma questão mais participativa, tem que entrar uma parte, tem que ir aberto assim da cabeça assim, para entender, né? Agora, especificamente com as autoridades como prefeita, ela participou nessa primeira atividade na maquete, né? Acredito que foi mais para fazer um ato de presença e falar, a prefeita participou, né? Aí depois se interessou um pouco, foi difícil, né? Às vezes até contactar eles mesmo, né? Mas a gente falou, tá, vamos com as pessoas que sim querem participar, tá? Aí depois foi muito curioso, porque depois disso, das atividades e tal, eu não sei quanto seria a relação, mas
eu seguia a conta do Instagram dela, né, por exemplo, né? Aí ela já começava a fazer atividades de parcerias com o governo estadual para não reduzir ou fazer alguma uma medida estrutural, né, que seria mais o que eles poderiam fazer, na verdade, né? Então, teve, a certo ponto, um impacto, né? Aí, quando a gente convidou ela para o seminário final, 4 anos depois, praticamente, né? Ela participou mesmo, né? E chamou a atenção deles, né? Mas não foi não um processo muito simples com ele. Foi muito simples muito mais tranquilo eu acredito que com os professores, né? Das escolas, né? Eu acredito que se você gostaria de participar, talvez um grupo bem interessante, né? São pessoas mais novas, né? Porque eles sempre têm ideias muito legais, né? Mas em uma hora a gente vai precisar de chegar também com outros atores, né? Mas a gente tem que começar a mapear assim, ok, quem que está prestando mais atenção, quem que realmente está interessado, tá, vamos abordar esse grupo, né? E a partir desse grupo vamos fazer vamos perguntar para ele de indicar outra pessoa, né? Porque talvez essa pessoa vai ter mais confiança com a pessoa que indicou e com você, que talvez seja de fora da comunidade, né? Então, é muito importante fazer essa rede de contatos. Vai ter que começar com alguma pessoa da mesma comunidade, né? Mas, a partir disso, aí você tem que ir perguntando, né? E também não só perguntando, integrando, né? Incluindo eles no processo, porque assim eles se sentem mais empoderados, né? Eles são mais empoderados, na verdade, né? A partir de quando eles são mais incluídos no processo. Fora disso, aí, eu acredito que é muito difícil, né? Tentar chegar com uma super oficina, alguma coisa assim, porque talvez não vai ter interesse da mesma comunidade, né? Então, o meu conselho seria, tá, tenta identificar a pessoa que mostra esse interesse e pergunta para ela também quem que seria interessante de involucrar, né? Então, assim, sua rede vai crescendo aos poucos. Não é uma coisa instantânea, mas uma coisa que vai sendo mais orgânica nesse sentido, né? Um comentário, antes de passar também a bola, esse método, né, essa sugestão que o Miguel está fazendo, a gente encontra pelo nome bola de neve, mas tem outros nomes para isso, sabe? E bola de neve porque normalmente a gente chega a uma pessoa que seriam as partes interessadas, né, aos meus pares, que estão interessados também com o assunto que a gente está falando, e às vezes ela faz chegar as outras pessoas que estariam também interessadas, né? Então a gente vai conectando uma pessoa, outra, e quando vai ver, você tem um grupo de pessoas. É interessante isso, Miguel, porque São Luís Paraitinga, gente, para quem não conhece, ou quem deveria conhecer, ela tem 10 mil habitantes, né? Ela é uma comunidade coesa, assim, ainda que tenha suas diferenças lá, óbvio. Mas, por exemplo, a prefeita, não sei se é a mesma, mas acho que é a Ana Lúcia viveu esse desastre em 2010, né? Esse evento. Não sei se também o Antônio Carlos, o Carlos da Defesa Civil participou. Não sei se o pessoal do rafting participou. O pessoal do rafting tem uma história incrível, gente, lá em São Luís do Paraitinga. Não só de fazer o turismo, né? De você descer a boia pelo rio Paraitinga, que é maravilhoso. Altamente recomendo. Mas foram esses caras que salvaram todo mundo daquele evento. Então tem uma característica assim muito peculiar naquela área e talvez por essa razão também muitos estudos são feitos lá, né? E por isso que eu acho interessante, Miguel, a metodologia, a abordagem que você traz, porque deixa eu lembrar aqui, maquete interativa, mapeamento participativo, o jogo sério, né? Que, enfim, eu poderia chamar de outro nome também, viu? Mas muito legal. As cartas, né? Os painéis, todos eles geram produto assim físico, na mão, assim, né? Uma maquete você entrega.
o mapeamento participativo você entrega. O jogo também você entrega. Depois eu queria saber também onde ficou, com quem ficou e como é que é. Então, é interessante pensar em produtos que são no meio do caminho dos projetos, né? Essas coisas que normalmente são palpáveis para as pessoas que participaram. E depois, enfim, aí é papel nosso também propor novas propostas. Rafael levantou a mão. Oi, vocês escutam? Vocês me ouvem? Vocês ouvem, sim? Sim, sim. Vocês me ouvem? Tá longe, mas sim, Ah, escutam. Então, eu fiquei com uma dúvida, porque eu vi que, tipo, os resultados do questionário, as respostas, ficaram concentradas para o pessoal do centro. Aí, qual foi a maior dificuldade para atingir as pessoas que estavam mais longe do centro? Acredito que seja, tipo, a mesma densidade populacional, né? Na verdade, não é a maior parte das pessoas mora no centro, né? A gente teve respostas de pessoas da área rural, né? Mas, tipo, se eu colocava uma patoa, ia ficar muito pequeno na área urbana, né? Mas eu acredito que seja mais isso aí, né? Uma cidade, como muitas cidades de América Latina, né? Que é construída, né? Acho que os urbanistas talvez sabem explicar melhor, né? Construída a partir de um centro, né? E daí vai surgindo, né? E a densidade populacional no centro da cidade é maior que talvez nas áreas externas, né? Tem outro tipo de cidades satélites, tá, né? Mas essa cidade que tem uma praça, tudo acontece no centro, então acredito que a densidade populacional seja maior nessa parte central, né? E depois só o segundo bairro com mais respostas será o Alto do Cruzeiro, que foi um dos bairros mais antigos também, depois do centro da cidade. Então, está um pouco relacionado a como foi a expansão urbana, né? E onde que tem mais pessoas também, né? Então, eu acredito que seja mais nesse sentido. Miguel, quando eu vi... Obrigado. Quando eu vi esse círculo que concentrava mais ali no centro, eu pensei que tinha a ver com uma intersecção com a mancha de inundação, né? Então, as pessoas que estavam sendo mais atingidas, teoricamente, seriam as que iam propor medidas mais que você enquadraria como inovadoras. Mas eu também tenho outra questão, que é sobre um pouco o que o Alan falou. São Luís do Paraitinga não é uma cidade pequena, né? É uma pequena cidade, porque ele tende a desaparecer. E está diminuindo, né? As pessoas estão indo embora de lá. E eu fiquei surpreso de ver que as medidas que vocês estão propondo, na verdade, as que apareceram mais nos resultados, tem a ver ainda com um modelo de ensino muito arcaico, né? Tipo, de ser preparação, um treinamento em que tem uma relação de poder bem estabelecida ali entre a pessoa que transmite o conhecimento para preparar para o evento extremo e, teoricamente, a população que recebe. Por isso que eu acho muito legal o tipo de pesquisa colaborativa que você está propondo, porque quebra completamente isso, né? Dá justamente espaço e liberdade para as pessoas proporem as medidas que elas acharem as mais adequadas, sabe? Só que como é que uma cidade que vem convivendo com o risco por tanto tempo ainda consegue não ter esse grau de empoderamento, sabe, para conseguir se desvencilhar dessa situação de vulnerabilização, porque as pessoas em si não são vulneráveis, né? Mas acho que tem muita discussão, né? O trabalho da a gente conversar muito sobre isso. Eu tenho aí já umas teorias que não são muito parte da pesquisa, né? Mas que são um pouco mais da minha cabeça, das minhas teorias conspiracionistas, né? Que o fato da gente ser colônia também, né? Influencia muito no jeito de como a gente pensa, né? Tipo, muitas vezes, não são nas pequenas cidades pequenas, as grandes cidades, né? Somos bem paternalistas mesmo, né? É uma questão de estrutura, né? Sistemática, né? De como que isso aparentemente facilita, né? Mas facilita para quê? Para o quê, né? Então, é importante começar, acredito que seja importante começar a discutir mais, assim, em profundidade, né? Como que esse tipo de pensamento, organização sistemática pode ser desconstruída, né? E tentar ser mais críticos
de como o sistema está sendo organizado, como nós podemos participar, porque mesmo numa cidade grande, vocês todos moram em São Paulo, né? Vocês, eu acredito que tem mais, assim, como iniciativas, assim, de grupos alternativos e tal, mas se a gente olhar no geral da cidade, como está sendo organizado, né? Então, é uma questão parecida, mas tem outras coisas que já diversificam, né? Mas, ao mesmo tempo, continua sendo, né? Então, é uma questão que tem que ser desconstruída mais de forma de pensar também, e acredito que é uma questão de, talvez, ser uma coisa que vamos arrastando, assim, por muitos séculos, né? Mas que tem que mudar, né? Eu acredito. Mas talvez o Alan pode falar alguma coisa mais justificada sobre isso. Olha, justificado eu não tenho certeza não, viu, Miguel? Né? Mas eu acho que, assim, é muito o caminho mesmo dessa estrutura de uma sociedade realmente que é paternalista, de fato, e que tem uma hierarquia no modo de pensar. Desconstruir isso faz com que a gente ainda tenha que quebrar uma série de paradigmas que a gente carrega junto. Então, quando eu vejo o seu trabalho e a gente olha, e eu achei que a pergunta do Rafael foi muito pertinente, porque vai muito no que eu queria te perguntar, mas sem resposta, porque na verdade eu sei que a gente tem um desafio muito grande, de dar essa autonomia e esse protagonismo de uma forma que seja mais orgânica e menos, eu não vou dizer assistencialista, porque o que você fez não é assistencialista, o que você fez é uma pesquisa de fato, né? Um trabalho que juntou as pessoas, etc. Só que agora você terminou, assim como outros, o José Bizelli terminou, o Vitor Marquezine terminou os trabalhos, e cada um segue o seu rumo, e eles continuam lá vivenciando aqueles problemas. Então, eu acho que, assim, para eu tentar justificar, mas para tentar apontar alguns caminhos, é que na própria entrevista que você percebeu, que eles sentem falta de um espaço de diálogo e de informação. Esse tipo de coisa, ele não deve terminar. A gente precisa criar novas estruturas para além da universidade e que interajam com as ONGs, com os outros setores, e que não seja necessariamente mais importante colocar a prefeitura, o governo, né, para que eles tenham essas capacidades para desenvolver essas ideias, né, que é um conjunto de ideias que às vezes a gente só realmente é isso que a gente tem feito, facilitar o processo. É que facilitar o processo ao longo do tempo é o desafio que está posto para nós todos. Que eu acho que é importante a gente pensar sempre. E depois? E o que eu faço? Eu acho que é muito pertinente seu comentário. Tipo, acho que uma das questões, assim, que como do fato de eu ser pesquisador, trabalhar na cidade e de, em algum momento eu pensar também, eu não vou morar aqui a vida toda, né? Então, como que vai ser, né? Qual que vai ser o impacto real, né? Assim, no sentido de, tipo, qual vai ser a continuidade dos processos, né? Eu acredito que, não sei, eu penso muito, tipo, pensando assim como nos jovens, né? Que a gente, com os que a gente trabalhou, né? Será que de aqui a 15 anos eles pensam, estou fazendo isso aqui porque teve uma série de acontecimentos na minha vida quando era jovem, estava na escola de ensino médio, que me faz pensar diferente, né? Então, acho que talvez nosso trabalho como educadores, pesquisadores e tal, seria colocar essa semente, né? Assim, aí o resultado, porque todos nós tivemos um professor, né? Assim, uma coisa assim, né? Que falamos assim, esse cara foi, ou nem lembramos do nome, talvez, né? Mas mas esse cara foi o que me fez pensar as coisas um pouco diferente, né? Então, da forma um pouco mais, talvez simplificada, eu pensaria que isso seria o mínimo que talvez eu poderia fazer, né? Sendo mais realistas, talvez, o impacto que eu poderia ter
ao longo prazo, né? Assim, falar, talvez um grupo de pessoas que eu não lembro de onde que eles eram, me viram aqui na cidade e falaram sobre alguma coisa, e agora eu quero fazer alguma coisa sobre isso para a minha cidade, né? Então, acho que, no final das contas, eles vão ser quem vão ter um impacto mais direto, né? A gente, sinceramente, tem nossas limitações, né? No caso, por exemplo, você que morava em Ubatuba, você já tinha uma incidência muito maior, e é muito legal morar no lugar, né? Porque acredito que te faz pensar e entender, né, o que está acontecendo, né? Não só desde uma perspectiva de fora, mas também desde uma perspectiva de experimentar realmente, né, quais são as situações, né? Mas eu acredito que é uma coisa que eu espero, né? Eu não sei, talvez nunca veja, né? Eu quero provocar uma coisa com vocês já já. Eu queria mostrar uma coisa que é para provocar para a gente pensar juntos, isso mesmo, tá? Enquanto grupo também. Lara, Eu ia dizer primeiro, Miguel, parabéns. É a segunda vez que eu vejo tua apresentação e eu me encanto com o jogo toda vez. Aliás, quero muito mais saber sobre isso, porque como educadora do ensino fundamental, é muito interessante ver essas metodologias que trabalham de forma circular algum tipo de conhecimento, algum tipo de temática, porque realmente traz uma discussão de um pensamento fora dessa caixinha que a gente conhece na escola, que é muito um conhecimento estático que é passado numa hierarquização, né? Então, eu adoro isso, eu quero muito mais saber sobre o que você fez. Mas a minha questão vai muito, né, do que já vem sido tratado desde o Rafa até essa última discussão, que é sobre toda essa metodologia que você propôs, todos esses métodos, ao longo do processo, ou até mesmo após você finalizar, você sentiu que as pessoas mesmo trouxeram muito a questão social como uma participação que era relevante para eles e que eles sentiam isso. Você percebeu se eles se mobilizaram, se eles formaram algo durante o processo? Porque, por exemplo, aqui na minha cidade, há 2 semanas atrás, teve uma segunda inundação por causa das chuvas, e a última tinha acontecido em 74. Desde então, a gente não tinha trazido essas discussões, até que agora muitos grupos têm trazido isso porque voltou a acontecer, e foi uma coisa muito que trouxe um start, assim. E eu queria saber se realmente você sentiu que as pessoas tiveram isso ao longo do processo, alguns grupos determinados, ou após a finalização. Obrigado pela pergunta, Lara. Acredito que, nesse sentido, os parceiros com os que a gente trabalhou mais perto, que foi a escola, principalmente, né? Interessante, porque eles começavam ou começaram, né? Ainda estão interessados, né? E cada verão, que é a temporada de chuvas, né? A tentar como dar continuidade, né? Assim, nas ideias, né? É uma questão que não é só depende deles, né? Mas que acredito que, pelo menos como educadores, né? Que eu fico bem feliz assim com eles, né? Porque são os educadores que poucas escolas têm, tanto no Brasil como no México, né? E realmente estão interessados sim, pela mudança sim, ou impacto nos estudantes. Então, eles sempre estão procurando a gente para fazer alguma conversa, para dar uma palestra, tipo, para fazer uma oficina, para participar da Semana de Ciências, coisas assim, né? Então, é muito interessante assim, ver, tipo, acredito que se eles não tivessem interesse mais, talvez a gente já não seria chamado, assim, né? Mas também, ao mesmo tempo, eles também, acho que o fato de fazer as atividades dentro da escola, né? De algum jeito melhorou a comunicação entre o pessoal da Defesa Civil, né? Um parceiro deles, né? E do que eles poderiam fazer em parceria juntos, né? Independentemente da gente, né? Porque eles são os que realmente moram lá. Então, é uma questão que eu terminei há pouco tempo, mas que eu quero continuar monitorando. Obviamente, passei 4 anos da minha vida praticamente lá, né? Então, quero dar continuidade, inclusive, tipo, algumas das coisas que estão sendo publicadas, oportunidades, tento incluir as pessoas, sim, meu orientador, mas, tipo, o pessoal da Defesa Civil e a 2 professores, que são os que mais, né,
para eles também saber que o trabalho deles está sendo, pelo menos, apresentado, assim, sabe? No, em diferentes lugares, né? E que está sendo como um exemplo do que poderia ser, né? Tipo, talvez é o que eu poderia fazer, né? Mas eu acredito que um deles já perguntou para fazer outra oficina e tal, então estamos na espera, né? Mas é questão de estar disponível, né? Mas é um pouco isso. Aí eu acredito que a gente vai ver daqui a alguns meses, anos, não sei, tomara que esteja resultando, né? Queria comentar, pegar um gancho na pergunta da Lara, e, bom, também não quero tomar tanto tempo agora, do tempo de nós todos aqui do grupo, porque eu sei que é muito instigante tudo que Miguel apresenta e dá pano para muita conversa, né? Mas aí a gente já vai caminhando para fechar aqui também o encontro de hoje. Interessante sua pergunta, Lara, porque em 2010, logo depois, surgiu um grupo, eu acho que chama Seresta, e eu não sei se ele existe hoje. E Seresta que eles escreviam com C, mas é Seresta com S, para quem não conhece, né, que é uma espécie de uma serenata, porque eles tocam muito a viola caipira, eles vão tocando, contando a história e etc. Como uma espécie de caminhada para tentar acalmar os ânimos daqueles que estavam sendo afetados pela inundação. E aí esse Seresta, eu acho que ele virou um grupo de apoio, de fato, que recebia as cestas básicas, por exemplo, para distribuir, etc. O Rafael, um dos historiadores da área, que o Vitor conhece bem, Miguel, ele foi um dos coordenadores. Então, é importante esses movimentos que surgem a partir dessas discussões, mas que também nasce deles, né? E é isso. Só que aí, para ele ficar no tempo, é um desafio mesmo, porque eles precisam de apoio, né? Nós todos precisamos de apoio, né? E etc. Então, é interessante que se você vê isso saltando na sua cidade e etc., você pode contribuir para conectar, fazer essas pontes, e mesmo quem está em São Paulo, que seja, é sempre muito importante que esses grupos permaneçam vivos, porque são esses movimentos que mantêm mesmo a chama acesa de tudo. Queria só mostrar uma coisa, porque esse jogo eu tinha visto no Chile com um grupo de pesquisas que é o CIRIDEM, né, que seria o CEMADEM daqui, do Brasil. Quando eu vi que você ia fazer um jogo, eu achei interessante que, no geral, de todas as metodologias, pessoas, a gente tem, acho que uma série de perguntas que esses métodos ajudam a responder. É o que, com quem, como e quando. Ou seja, qual é o problema para vocês, quem se responsabiliza, quem vai ser defesa civil, eu, etc. Como vocês vão fazer isso a partir do potencial que vocês têm e quando nós vamos fazer. Das três abordagens, de alguma maneira, Miguel traz isso, né? O jogo ele é tipo a materialização do jogo, das perguntas que você foi fazendo, né? E para provocar, que era isso que eu queria fazer com vocês, eu vou compartilhar aqui um projeto que eu conheci na Universidade de Temuco. Vocês estão vendo minha tela? Estamos, sim. Tá. Só deixa eu abaixar esse treco aqui, ó. Como é que eu abaixo? Aqui. Isso. Vocês estão vendo a minha tela mesmo aqui, ó? Sim, sim. Então tá, o Laboratório Virtual Riesgos Naturais de Chile, da Universidade Católica de Temuco. Você já viu esse trabalho, Miguel? Conhece? Não conheço, não. Pois é. Então, os caras, a partir de metodologias participativas, buscando esses trabalhos pedagógicos com educação, os caras criaram uma plataforma digital de autoaprendizagem. Então, tudo que você fez ali poderia, talvez, estar numa plataforma que qualquer um, não só de São Luís do Paraitinga, mas de outros lugares, acessassem e começassem a pensar coisas para trabalhar junto com essas comunidades. Eu acho que hoje, com o advento das tecnologias digitais,
a gente pode usar a favor de criar essas sinergias de acabou o projeto, mas olha lá, está lá, materializado. Então, eu posso, sei lá, eu vou entrar em ponto de encontro, aí, bom, eu vou ter que entrar num cadastro. Tá, não é isso aqui. Eu vou entrar em Atlas e, de repente, o mapa de cartografia com aquelas identificações dos perigos, você pode ligar aqui, por exemplo, sabe? Alguma coisa assim. E você vai vendo uma série de informações que serve como uma pesquisa, tá? Ele pode ser um mapa interativo mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Cadê? Aqui não está voltando. Aqui. Era o Atlas, Centro de Recursos. Enfim, pensando aqui nessa proposta, talento. Eu vou mandar o link para vocês, tá? Mas, assim, foi lançado faz uns 3, 4 anos esse projeto, Miguel. E, assim, eu vou mandar esse link aqui para vocês já, mas ele tem essa interação. Então, quando você montou, por exemplo, o plano de comunicação entre as cidades, ou um plano de segurança escolar, né? Identificar o que é cada uma dos perigos, acho que é um tanto interessante para que fique marcado isso lá na comunidade. Deixa eu fechar aqui, tá? Então, provocando no sentido de que acabou o projeto, acabou o recurso, mas a gente ainda mantém nosso comprometimento e responsabilidade, de repente, de criar algumas dessas plataformas que interajam com as pessoas e as pessoas usem dali para criar outras novas possibilidades. E, para isso, eles vão precisar, sim, de informação para que essa autonomia ganhe vazão, né? Mas, olha, incrível, muito, muito bacana o projeto e quero ver outros desdobramentos também. Rafael. Você está mudo, sem microfone. Liga o microfone. Agora sim, estão me ouvindo? A gente, desculpa, é que a gente precisa mesmo sair porque a gente reservou um anfiteatro só até agora. E aí tem um pessoal batendo na porta aqui. Mas a gente vai ter outra oportunidade, né, de conversar, de vocês conhecerem os outros membros do grupo aqui. Tem um monte de gente. Dá tchau aí, galera. Parabéns! E obrigado mesmo pela apresentação e pela discussão, galera. Foi show. Alan, não esquece de mandar o link ainda desse. Tinha até uma HQ ali nessa plataforma, né? Muito obrigado a vocês, bom dia e obrigado aí. Qualquer dúvida também, é só entrar em contato, que fico à disposição, tá? O Alan estava mudo. Obrigado, viu, Miguel, mais uma vez pela disponibilidade do seu tempo aqui para compartilhar do seu trabalho e por vocês estarem aí presentes. A gente se encontra no próximo encontro. Miguel, depois eu quero conversar contigo várias coisas aí do que vocês produziram, porque a gente tem um monte de produto que dá para ser utilizado em integração, viu? Miguel, massa mesmo. Sim. como é que a gente tem acesso a esse jogo, Miguel? Já quero saber disso sim, ó. Como é que a gente implementa isso aqui nas escolas, por favor? Eu tenho o PDF. Posso enviar para você o PowerPoint, na verdade. No PowerPoint eu desenhei com ícones e pronto. Tá. Acho que aí podia adaptar, na verdade. Podia adaptar para um projeto Enos, 12 Madem, ou adaptei para as medidas deles. Né? Então, podia adaptar para diferentes medidas também. Então, acho que Lara, depois eu passo também, na verdade, eu vou parar aqui a gravação, espera aí um pouquinho só, então.